Boa noite, sejam todas e todos bem-vindos, né, ao nosso seminário. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho, né, Bagdá Café. Vamos fazer um trabalho prático aqui, entendendo, fazendo a leitura, quem respondeu aí, né, o, o mapa Psi, né, adiantado vai conseguir enxergar a Brenda e conseguir se enxergar, né? Agora, os que mandaram hoje vai ter que esperar para receber. Falei que não daria tempo, né? De eu fazer assim de última hora, né? Mas aí, revendo a aula, aí vocês vão poder perceber como é que funciona, como é que é assertivo, né? Aí a Andresa respondeu, a Cristiane, né? Quer dizer, deu certo, né? Bate mesmo o negócio, né? Então, eu queria mostrar para vocês aqui, antes de começar o trabalho, eu até mandei mais cedo para vocês, como que eu montei isso. Esse trabalho vem há 11 anos, tá? Que eu venho desenvolvendo. Então, aqui é uma parte mais estatística, que um amigo que é estatístico, é matemático, né, da Federal, me ajudou. Aqui eu explico direitinho por que que apareceu, como foi usado as fórmulas. Mas a coisa mais importante é grupo de palavras, tá? Eu, eu até já mandei um link, depois eu vou mandar um outro, de uma universidade finlandesa, tá? Ela tem um banco de dados lá que ela coleta dicionário de todos os países e cada linguagem, tá? Mas ali é uma coisa mais, eu diria, etnográfica, tá? É assim, expressões, sinônimos, antônimos, o que é isso, o que é aquilo. Mas aí, com esses dados que eles me forneceram, né, entrei em contato, mostrei o trabalho, por isso que eu cito eles aqui embaixo. Então, aqui, com esse grupo aqui, se eu falar a palavra pai, algumas pessoas, assim, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça quando vocês escutam a palavra pai? André, Autoridade. hein? Autoridade. Autoridade. Andresa, quando você escuta a palavra pai, primeira palavra, tá muda, Proteção, proteção, Cristiane, amor, amor, Valquíria, boa noite, Família. família, Boa né? noite. Boa noite. Então aí, só que tem que a gente vai trabalhando em vários grupos. Então, por exemplo, num grupo de risco, quando eu fui diretor de uma clínica de drogaditos, quando eu trabalhava, né, que a gente chama de brincolagem, tá, que eu falava uma palavra para eles, por exemplo, pai, fulano, o que que vem na cabeça? Álcool, alcoólatra, violência, medo, silêncio, fuga. Então, esse banco de dados, tá? O que que ele faz? Ele pega grupos, de gente que vive bem na sociedade, ele pega grupos de pessoas de risco que têm uma tendência muito grande a se tornar um marginal e por aí vai. Então, a partir disso aqui, desse grupo de palavras, começou a ideia desse mapa psi, tá? Análise lexical, frequência, cor, coerência, classe, cartografia, aí que entra a psicanálise, cartografia dos significantes, redes de associação discursiva. Então, vocês viram que esse pequeno grupo aqui pegou a palavra pai, amor, proteção, carinho, eu me esqueci, tá? E aí, através desse banco de dados
do Brasil, de palavras e grupos do Brasil, eu comecei a desenvolver a pesquisa e a montar, tá? A cartografia psicanalítica do discurso, tá? Amplia esse princípio para o campo clínico, em vez de organizar conceitos críticos, organiza cadeias de significante e significado, tá? Então, aí, por que que o Sérgio está falando isso para vocês? É porque é o que nós vamos fazer agora, nós vamos entender esse trabalho, tá? Muito bem. Então, perfis vivenciais e psicodinâmica em Bagdá Café. Uma aula prática para ler os personagens, vínculos e grupos a partir da linguagem das defesas e dos movimentos inconscientes. Então, pensando em Lacan, Lacan ele deixa isso claro, né? Freud pensava de uma outra maneira, Lacan foi aluno dele, bem lá na frente, Lacan teve uma sacada e falou assim, Freud fala isso de outra maneira, mas Lacan foi mais claro. O inconsciente se comunica pela palavra. Quer ver aqui um ato falho que aconteceu antes da luz aqui da Alfico e eu ter que voltar. A Cristiana entrou tão cheia de energia que ela falou assim: bom dia para todos. Eu falei: ah, oi, agora não, eu quero é dormir. Está na hora. Então, quer dizer, viu o ato falho? Ela estava, para ela, o dia estava começando. Viu? Então, se eu fizer essa pergunta aqui agora, cada um vai falar uma coisa, né? Vamos supor que a Cristiane estivesse entrando agora. A palavra dia, o que que significa aí, Cristiane? A palavra dia é um bom dia, tá? O outro seria, nossa, esse dia hoje foi cansativo, dia cansativo. Parece que o dia não termina, a noite não acaba. Então, perceberam como é que são as coisas, tá? Então, gravem isso. O, o inconsciente nosso se comunica pela palavra. Eu me lembrei uma vez que eu estava assistindo o Dr. Ulisses Guimarães, eu fui numa palestra dele, ele chegou, eu achei bacana, e ele já era velhão, mas assim, um homem, assim, cheio das energias. Aí ele entrou, era de noitinha, aí ao invés de ele falar boa noite, ele falou, perdão, ao invés de ele falar estamos começando o trabalho, ele falou assim, estamos encerrando o trabalho. Aí tinha uma turma lá que era da a psicada, e eu não deixei de dar espetada, né? Então, Zé, você deve estar muito cansado, a gente volta amanhã. Então, vira o afaro. Quer dizer, ele demonstrou ali que ele já não aguentava mais o pique, né? De estar 8 horas da noite abrindo trabalho, né? O perfil mostra como uma pessoa tende a funcionar, a psicodinâmica mostra o que está acontecendo com os vínculos, tá? Nos vínculos. Então, vamos lá. O objetivo da aula prática, a leitura metapsicológica aplicada a cenas, uma relação em grupo. O que vamos aprender? Diferenciar perfil vivencial da psicodinâmica aplicada, a leitura da Yasmin Brenda, filha, filho e grupo do Bagdá Café. Observar linguagem, defesas, repetições, vínculos e transformações. Construir hipóteses clínicas sem transformar o personagem em diagnóstico. Então, a psicanálise empresarial, nós não estamos aqui para fazer um diagnóstico, tá? Mas para fazer uma leitura do perfil clínico. É claro, com o passar do tempo, imediatamente vocês vão, assim, no estalar de dedos, começar uma conversa, uma reunião, vocês vão ver o seguinte: nosso fulano ali, ele é muito neurótico.
Ele é muito obsessivo. Nossa, aquele ali é histérico, ele não presta atenção, não liga para nada, tá? A obra de ficção será usada como um laboratório simbólico. Não se trata de diagnosticar personagens, mas de exercitar a escuta, formulação de hipóteses e a passagem do comportamento visível para a dinâmica inconsciente. Cena, linguagem, defesa, vínculos, hipóteses. Então, aqui, na outra aula, me lembro bem que a Valquíria falou que ela estava conversando lá com uma amiga lá, e aí eles detectaram um rapaz lá, falou, olha, ele me parece aquele perfil ali, não é? Então, viu como é que vocês já estão começando a trabalhar cenas, linguagem, defesa, vínculo, hipótese. Então, a cada lugar que nós estamos, a cada reunião, bate-papo, seja lá com quem for, nós estamos num cenário. E ali tem vários atores. É isso que nós temos que compreender. Lembra que no início do curso eu falei que o ser humano ele vem carregado do passado? Então, quantas reuniões que vocês participaram, quantas entrevistas que você olhava para a pessoa e sacava assim, esse aqui não é essa pessoa. Ele tá incorporado, ele está encenando. Bom, quando a gente tá aquele toquezinho lá no fundo da gente, que o pisca-alerta está ligado, aí a gente tem que começar a pensar na linguagem. Anote uma frase aí que eu vou falar para vocês. A comunicação de uma pessoa é o rodapé da vida dela. Então, o que que é isso? Em qualquer livro, quando um autor vem discorrendo sobre um assunto, aí ele coloca um númerozinho lá, número um, pesquisei essa fonte que fulano falou, aí você vai lá no rodapé, tá lá o que o cara falou. Página tal, não é isso? Ou seja, a mesma coisa somos nós somos um livro. Então, quando a gente percebe a pessoa, escaneia a pessoa, que a gente começa a interpretar a linguagem dela, o significado que ela falou, mas atrás desse significado nós temos que pensar, tem um significante. Essa é a linguagem psicanalítica. Na linguagem da gramática portuguesa, chama-se denotação e conotação. Então, quando a gente estudava lá, figura de linguagem, a professora falava com a gente assim: olha, presta atenção na denotação dessa palavra. Fulano analisava um trecho lá, tá? É, um exemplo lá do Machado de Assis, A Casa Verde, é, Simão Bacamarte, que era o psiquiatra, conversando com a esposa Evarista. Ele falava assim: Evarista, presta atenção nessa pessoa que nós acabamos de internar no nosso hospital. Ele não parece doido. Ele veio como doido, mas não parece doido. Então, se você for ver a conotação desse trecho dessa conversa, por que que ele internou, sabendo que ele parecia, mas não era? Então, foi insegurança da parte dele, que ele tinha que internar, tá? Porque internando, a gente lê no livro, internando o hospital ganhava dinheiro, né? É, do fundo, né? Do Brasil, né? Defesa. Vocês perceberam como a Brenda se defendia de tudo que o outro falava? E as defesas dela, reativa, impulsiva, não precisava de ser muito entendido em linguagem, em filologia, não, né? A gente vê que tem pessoas que se defendem assim,
Lembra quando você pergunta para a pessoa assim, fulano, você viu a trena? Aí ele, sem pensar, ele fala assim, não, não fui eu que peguei, não. Não, eu não perguntei se você pegou. Eu perguntei se você viu. Então, viram como é que as pessoas se defendem antes de pensar? A defesa vem na frente do pensamento. Ou seja, aquela pessoa está altamente fragilizada. Vínculos. É, a Brenda não conseguia fazer vínculo com a filha, com os frequentadores do café, com ninguém, não é? Expulsou o marido e o marido ficava lá do alto da colina. A fala dele, a participação no filme, a fala era só essa, ô Brenda, não falava mais nada. Quer dizer, foi fácil fazer aquele papel, né? Não teve que guardar muita coisa. E aí a gente faz hipótese. Por que que o marido dela só ficava olhando ela de longe, de binóculo, e quando ele falava, ô Brenda, praticamente o que ele estava querendo dizer é assim, é uma pena que você não percebe as coisas boas da vida. Você não me percebe. Então vira a linguagem, vira o simbolismo. Tipo vivencial e psicodinâmica não são as mesmas coisas, tá? Então vamos ver. Perfil vivencial responde a uma pergunta: como essa pessoa costuma funcionar? Então, assim, e isso torna tão mecânico, né? Então, quando a gente tem filhos, tem marido, tem esposa, tem colegas de trabalho, a gente, né? Fica uma coisa mecânica, né? Nossa, deixa eu ficar calada aqui hoje, que hoje ela não chegou, chegou com a cara de poucos amigos. Mais tarde eu pergunto se ela quer falar o que aconteceu, né? Então você conhece a pessoa, né? É mais estável, indica tendências emocionais, relacionamentos e defensivas que se repetem ao longo do tempo. Então a pessoa vai, sabe? É, passando por isso, vivendo dia após dia, e aquilo vai ficando imprimido no cérebro dela, no psiquismo. Então, a psicodinâmica responde à pergunta: o que está acontecendo agora? Como essa pessoa, esse vínculo ou esse grupo. Peraí, vou ter que puxar para cá, tampou aqui a minha leitura. Como esse grupo é mais móvel, mostra o movimento do inconsciente em situações concretas. Tem grupos que são tão unidos, é, sem ter nenhum acordo verbal, mas sabe quando é assim, é igual tipo jogar vôlei, né? Você está com uma equipe muito tempo, com os colegas jogando vôlei. Aí, assim, só no movimento do cara lançar a bola, você já sabe o que que vai acontecer, não é isso? Praticamente você toma uma posição para você rebater a bola, tá? Então, vamos ver alguns exemplos. O preservacionista medroso, dependente, o preservativo orgulhoso, ele, ele cria rivalidade, controle, o confrontador controlador. Ele cria controle, culpa, reconhecimento e fragmentação dos pensamentos. Então, vocês viram que nesse grupo de pessoas, olha, o porquê que eu coloco um adjetivo num substantivo? Eu adjetivei aquele que é preservacionista. Ele é medroso. Quais classes de palavra que eu vou perceber que ele é um preservacionista e medroso? Dependência, rivalidade. A Brenda tinha isso. Vocês perceberam como ela era dependente da prostituta e da filha dela, né?
mas não dava muita ideia para o filho e para o marido. Depois ela ficou dependente da Yasmin. Queria manter o controle, culpa, reconhecimento e fragmentaram. Então, vocês viram lá no início da aula que eu mostrei aquele grupo de palavras, pai, fulano vai falar assim, fulano vai falar assim, tá vendo? Então, quando a gente está com uma pessoa, a gente costuma adjetivar, né? Nossa, a Cristiane é um amigona, amiga e tanto. Pronto, adjetivei. Nossa, é, aquela pizza, uma pizza aí qualquer, nossa, é deliciosa. A pizza de alite deles não tem igual. Então, viram como é que a gente vai formando grupos de palavras? E essas palavras são a nota de rodapé da história da nossa vida. Conseguiram entender aí? Valquíria, hoje está mais cansada, né? Estou vendo que está cansada hoje. E hoje deve ter. Tô cansado. Tá vendo como é que bate o olho a gente vai, né? Vendo? Cristiano, percebeu como é que quando a gente adjetiva um substantivo, a gente já está formando um grupo de palavras? Um exemplo, aquele meu primo não presta. Primo, substantivo, adjetivou, não presta. Aí você começa. Ele é maconheiro, não trabalha, é, explora a mãe. Pronto, olha, você já classificou aquela pessoa e colocou ele num lugar. Nossa, nunca mais eu vendo para aquele cliente, ele é mal pagador. Deu cano aqui na praça inteira. Tá vendo? Adjetivou. Foi, Isso também vem muito dos nossos viés inconscientes e das nossas crenças, né? sim, e dos nossos preconceitos, as nossas crenças limitadoras. Um exemplo. É, Judeu não presta. Todo judeu tem que morrer. Viram assim como é que criaram uma falácia destrutiva pelos nazis? Uhum, sim. Gay tem que morrer. Ó, naquela época, a Alemanha, né, os nazis é gay, negro, judeu, cigano. Andresa acompanhou aí direitinho. Ah, nós temos que. Vocês estão vendo que essa aula ela está se mostrando passo a passo, né? Como que a gente vai desenvolvendo e qualificando, quantificando e qualificando, tá? As pessoas. Ana, lê para nós. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui que tá pequenininho. Tá dando para ler ou a letra está pequena? Não, eu aumentei aqui, foi. Pronto. Na metapsicologia 2, o sujeito ao vínculo, do sujeito ao vínculo. Na metapsicologia 1, investigamos forças psíquicas, conflitos, defesas, desejos, angústia e sintoma. Na metapsicologia 2, essas forças são observadas no encontro com uma pessoa, como uma pessoa afeta a outra, como o grupo se organiza e como o inconsciente circula. Nas empresas, a psicodinâmica aparece como um clima, vínculo, rivalidade, dependência da liderança, disputa de reconhecimento por reconhecimento, controle excessivo, evitação de conflito e fragmentação entre áreas. Perceberam o O tamanho? professor, Foi, Valquíria.
Assim, contribuindo, mas também até explicando. Eu tô bem cansada mesmo, mas eu tô mais calada até porque eu tô assim, pensando, né, no que você está falando. Desde Uhum. que eu comecei o curso de psicanálise, eu comecei uma dinâmica com a minha equipe, a equipe direta. Minha equipe direta tem 10 pessoas, né, e a indireta são o pessoal que fica externo, que é o volume maior de pessoas. E essas 10 pessoas, eu tenho um quadro aonde eu coloco lá. É, é um quadro com são 5 campos, e aí cada dia da semana eu coloco uma frase para eles irem com post-it e colar. E Aqui, uma Valquíria, das. você já colocou a minha frase lá? O pior inferno é a capacidade de pensar. Não. E uma das frases que eu coloquei lá, né, e que casa aqui com o que a gente está conversando, que eu vou até pegar ela aqui, que eu falo mais certinho, quer ver? A frase era assim: essa semana me ensinou, a lição aprendida dessa semana foi. E aí foram 5 post-its. Olha que interessante, isso que você está falando, exatamente com o que aconteceu. O não também é resposta, foi um post-it. O outro post-it foi calada eu venço. O outro post-it foi seja menos, até brincando ainda assim, seja menos. É, O outro foi assim: comunicação clara evita grandes problemas. E um outro foi até um novato que ele ainda brincou assim: olha, ficar mais caladinho antes de 90 dias. Ainda colocou assim. Se a gente for olhar, né? Todo mundo levou no humor e tudo, mas isso me preocupou, porque olha o que as pessoas estão falando. Silêncio, se a gente não for observar o que está acontecendo, aconteceu um fato específico, né? A turma teve uma ação de proatividade e que não resultou, não foi bacana a interação intersetorial com essa ação que eles tiveram de forma proativa, e eles estavam demonstrando que aqui é melhor ficar calado do que levantar a mão e ser proativo e mostrar, né, o que está acontecendo. E aí, quando eu, assim, levei no bom humor e tudo que eles estavam falando, mas eu trouxe essa abordagem, olha, a partir de hoje nós vamos fazer proatividade com governança. Nós não vamos nos calar, nós não vamos deixar de ser proativo, nós não vamos deixar de ser resolutivo. A gente só vai fazer isso com um pouquinho mais de estrutura, com mais governança. Mas assim, isso que você está falando de pegar o que as pessoas falam, as palavras que elas falam, e entender o que que aquilo ali está querendo falar para o ambiente, e para a gente que é líder, isso é muito pesado, porque o meu sentimento era o mesmo deles. A vontade era de largar a mão e falar assim, também não mexo com isso tem mais. é, Mas eu não posso falar isso e eu não posso incentivar eles dessa forma. Então, isso. assim, E existe agora, um conflito em o que eu queria de fato e o que eu realmente tive que fazer enquanto líder para não deixar isso desencadear de uma forma ainda, né, mais poderosa, digamos assim. E aí você está falando, né? E eu estou revivendo aqui algumas conversas. Toda segunda-feira eu faço o fechamento da semana anterior, desse quadro, e aí eu estou revivendo aqui as conversas dessa semana com eles. e agora que você tomou consciência disso, você tem que se cuidar e agora você está num lugar que você está mais solitária. Quanto mais saber e mais comando a gente tem, mais solitária a gente fica, tá? Sim, Ah, ok? sim, Não é? Então você não pode abandonar o barco. Essa batuta que você pegou agora é sua, não tem como transferir. Só daqui a um tempo, quando sim. você for achar um outro coronel para tomar aí você faça a batuta. Mas por enquanto, esse lugar que você ocupou, ele vai te dar muito esclarecimento, muita vivência, tá? Muita vivência, né? Então, vocês viram, isso você começou agora ou isso você teve essa ideia antes de começar aqui o curso e chegar no ponto que nós estamos chegando, Valquíria? Não, isso foi depois que eu comecei o curso. Na primeira conversa que a gente teve, a primeira aula, você falou sobre o ciclo de comunicação, que é a comunicação circulante, depois a comunicação com ruídos e depois a comunicação silenciosa.
Naquele momento ali, eu enxerguei o que estava acontecendo dentro da organização. Eu falei assim: não, é hora de dar, agora que eu estou entendendo tecnicamente o que está acontecendo, vamos parar. E aí E, eu comecei a ter esses momentos de interação com eles para a gente voltar à comunicação, porque a empresa cresceu demais. E foi assim, em questão de 3 anos, a gente passou de 60 para 500 empregados. Nossa, Então, cresceu demais só a nossa unidade. No estado, né, falando a nível de estado, a nossa empresa passou aí de 3 mil para 11 mil empregados. Então, assim, nesses últimos 3 anos. Então, é algo que foi muito relevante. E isso quebrou muito a comunicação que a gente tinha. Porque quando a gente era pequeno, todo mundo conversava o tempo todo. Hoje é muita decisão para tomar, muita coisa para fazer. Então, assim, a gente acaba priorizando as tarefas e a comunicação ela foi se perdendo. E aí eu fui resgatar isso a partir daquela aula, e aí todo o contexto que a gente tem aqui, eu tento aplicar ele de uma forma, né, que se enquadra ali com o ambiente. Algumas coisas até compartilho com eles que está vindo do curso, né, e eles estão gostando bastante também, assim, da interação que a gente está tendo, eles estão enxergando propósito, e está funcionando, sabe? É o mais importante. ó, eu vou aí te visitar para ver se você botou minha frase. Quero ver Pode deixar, vou tirar uma foto lá. a resposta lá do pessoal. Então, vocês perceberam, quando a gente objetiva uma coisa, aí o inconsciente de cada um, a projeção de cada um é adjetivar. Interessante que teve o segundo, repete para mim, reaviva a minha memória do segundo que você leu, acho que é segundo ou terceiro, do recadinho que colocaram lá. Leia aí para mim. Lê o segundo e o terceiro. Eles Eles colocaram o não é resposta, calada eu venço e seja menos. É os três primeiros Os aqui. três primeiros. Olha que interessante. Então, todas essas três pessoas, elas usaram a linguagem, o tempo do verbo no intransitivo direto. Ou seja, não tenho o que fazer, não tenho o que pensar, é o que é, eu estou aqui por causa do salário. Pronto. Em poucas palavras. E aí a comunicação, a cada tempo que isso vai se andando, a comunicação dessas pessoas, por enquanto, elas estão na comunicação através de ruídos. Agora, quando passar para o outro estágio, que é a comunicação congelada, aí acabou. A única Aí é por isso que eu retomei essas conversas semanais, coisa. porque há um tempo atrás eles iriam estar com esse sentimento e não teriam tido o espaço para falar desse sentimento que estão com ele, e aí é onde estava gerando a comunicação já silenciosa. Vou dar uma dica para vocês todas, tá? Eu tenho esse vídeo, mas ele é imenso. Eu vou achar ele, vou fragmentar, vou mandando uns pouquinhos. Eu fui trabalhar com uma turma de 30 e tantos gerentes, acho que era 36, tá? Até lá na Mundial, né? Vocês já viram um videozinho, case, né? O que que eu fiz? Eu comprei 2 pés de jabuticaba, assim, num vaso, comprei umas maçãs de plástico, tá? E de pendurei num pé. Eu chamei Árvore da Sabedoria. No outro, eu comprei um monte de pepinozinho de plástico, né? Que enfeita a mesa e tal. Coloquei no outra árvore e furei eles, né? Com uma broca assim. E fui entregando um papelzinho para cada um. Aí eu estava a plaquinha lá, Árvore da Sabedoria, Árvore da Agonia. Eu falei para eles assim: olha, o que que você faria com a pessoa que você tem raiva dela, maior inveja dela, vontade de até bater nela se fosse possível? Escreve um bilhetinho para ela, enrola assim e vai lá e joga na árvore do pepino. Aí depois você vai escrever um outro bilhete. O que que você faria para fazer com que esses vínculos, esses laços se estreitassem de novo? Escreva o que que você pensa, vai lá e põe na árvore da sabedoria. E assim foi.
Aí depois eu fui tirando, abrindo, lendo. Aí que a carapuça entrasse em cada um que servia. Aí eu comprei um aquário quadradão assim, peguei esse aquário, coloquei uns algodão lá dentro com álcool e comprei um monte de caixãozinho assim, que eles usam na macumba. Já viu os caixãozinhos pequenininhos para macumba? Aí eu falei, enrolei, coloquei lá de novo. Ó, quem pôs a cada conversa dessa, vai tirar e vai pôr dentro do caixãozinho. Aí depois nós vamos fazer o crematório. Nós vamos queimar tudo que foi coisa ruim. Só as coisas da árvore da sabedoria que vai ficar. Eu tenho isso filmado, eu vou mostrar para você. Todo mundo lá rezando, despedindo. Aí nós cremamos. Foi um workshop, assim, foi fantástico. Então, perceberam como é que a gente trabalha? Com sabedoria. É o que ele está tentando, né? Retomar o quê? O nível de comunicação. E vale a pena, viu, Valquíria? Não joga fora, não. Guarda cada negocinho desse, aí no final do mês, você compra um caixãozinho e faz o crematório das coisas ruins. E bota lá uma maçã para cada um comer, sabe? Agora nós vamos comer da árvore da sabedoria, né? Tem umas técnicas interessantes aí para a gente trabalhar. O inconsciente não está apenas dentro do sujeito, é, ele também aparece no modo como os vínculos se organizam. Aqui calado eu estou errado. Vale a pena ficar calado. Por aí vai. Oh, quer saber de uma coisa? Não dá para conversar com você, não. Deixa para lá. Outra hora a gente fala. Tá vendo? Então viram como é que a linguagem ela nos remete ao livro através do quê? Prestando atenção nessas frases soltas. Comece a prestar atenção nas frases soltas. Oi, Ana. Professor, isso se chama presenteísmo, né? Quando uma pessoa se cala, né? Sim, Assim. sim. E é muito perigoso. Normalmente o que traz muito isso também, né? Dependendo da situação, é a empresa que tem muito a cultura do medo, né? Do erro. Sim. Pressão, né? E se que cria atos punitivos, enfim, né? A pessoa vai Aí a para, né? pessoa vai ficando calada, não quer dar opinião. Pode entristecer muitas dessas pessoas quando se sentem abafadas que não pode expressar os seus sentimentos. Ô, gente, outra coisa importante. A Ana trouxe um assunto importantíssimo. Viu como é que a gente vai enriquecendo um trabalho é, de campo, não é? Tá vendo? A gente vai fazendo uma análise de um filme, a coisa vai enriquecendo. A pessoa, quando ela fica muito abafada, quando ela é abafada nos afetos dela, e ela vai caindo naquele lugar que ela já chega num ponto que aquilo vem só até aqui e volta, e ela não consegue, fala, bota para fora, e chega num ponto que o outro quer falar, bota para fora, esvazia. Não sai, eu não consigo. Acabou. Trauma que foi aplicado naquela pessoa, a clivagem. O que é a clivagem? Olha, mais um termo técnico, não. A clivagem é quando você tira o afeto da pessoa do fato que aconteceu. Ela, toda vez que ela chegar na frente daquela pessoa, daquele chefe, daquele pai, seja lá do que for, ela perde a voz. Acabou. Aquela pessoa precisa de um tratamento psicológico muito sério, porque o que vai levar ela? Aquilo leva ao tédio. O tédio vai gerar o que nós chamamos de anedonia. Tudo perde vida, perde a graça. E a anedonia
Oi, Desculpa, eu ia complementar, né? Perde inovação, perde criatividade, perde uma série de coisas. vamos resumir isso numa só palavra? Quer ver? A palavra-chave. Se eu colocasse aqui, vocês começariam. Antiprodução. Pronto, a palavra-chave é produção. O que que leva uma pessoa a ficar improdutiva? Aí vocês vão começar. Falta de alegria, não está bem. Assim, perceberam? Você viu que o filho da Brenda não conseguia tocar o piano, né? Não conseguia tocar Ave Maria de Schubert. É, a filha, a prostituta, gostava era daquilo, quanto pior para ela era melhor. Tanto é que quando melhorou, o que que ela fez? Aquele lugar se tornou um incômodo para ela. Pegou as coisas dela e foi embora, que estava tudo organizado. Perceberam? Mas as pessoas não sacam. Tá? Viram a seriedade do nosso trabalho. Trabalhar com linguagem é sério demais, mas a maioria das pessoas, hoje, principalmente a nossa cultura, tá? O brasileiro não leva a sério. Ele não é de vidro, não. Deixa ele chorar um pouquinho. Ele é um maricas mesmo. Pronto, olha, tem pessoas que vai agredir, mas não sou maricas, não. Eu vou quebrar a sua cara se você continuar falando assim comigo. O outro já fica todo intimidadozinho, e aí começa a perguntar: será que eu sou maricas mesmo? Aí passa a acreditar. Não é? Virou seriedade. Mapa inicial de Bagdá Café. Tá? Personagens como campo de observação psicodinâmico. Agora nós vamos ver psicodinâmico. Yasmin, chega deslocada, silenciosa, observadora, aos poucos transforma o ambiente. Brenda, carrega irritação, exaustão, descontrole e desconfiança. Sustenta o lugar pela força. Tanto é que quando a Yasmin, toda cheia como é que fala? Assim, de amizade, de boa vontade, arrumou o escritório dela. Quem bagunçou meu escritório? Aí ela não viu que a espingarda estava armada, bateu a espingarda na mesa e deu um tiro. Você vai voltar tudo como eu deixei organizado. Então a organização dela era aquela bagunça. Arrumou, perdeu o brilho. Ela era assim internamente. A cabeça dela era bagunçada, tá? Filha, expressa busca de lugar, corpo, imagem, autonomia e reconhecimento. Era uma menina ainda muito subserviente à mãe, né? Com medo de como é que fala? De se libertar, de crescer, não é? Filho, é, aparece ligado ao silêncio, à música, à distância e à tentativa de não entrar no conflito central. Muito bem, aquele garoto, de cara, qual o mecanismo de defesa que ele exercia? Nós estudamos. Sublimação. Através da arte, da música, ele se desligava daquele ambiente horrível, tá? O motel café, funciona como um grupo fragmentado no início, reorganizado pela presença da Yasmin e transformado pela passagem da rivalidade em cooperação. É o que a Valquíria está tentando resgatar. Cooperar. Está vendo? É, é, o sufixo có, né? Junto. Ninguém cresce separado. Quantas pessoas que eu conversando, mostrando o trabalho que eu desenvolvi, assim, que eu estava desenvolvendo. Por exemplo, o Marcão,
o Marco Inácio, lá da Federal, falou: Sérgio, não, mas conta comigo aqui, se você precisar, eu vou nortear essa questão estatística aqui. O cara foi cooperativo, não, sabe, não pensou em lucro, não pensou em nada. Não, mas que bacana, nós vamos colocar isso para andar, você vai me ajudar lá no trabalho do Capará. Vamos fazer juntos. Então, quando a gente coopera, a Valquíria, a Cristiane, a Andresa, a Ana, nessa dinâmica do dia a dia do trabalho de vocês, vocês vão criando uma autoimagem de pessoa equilibrada, de pessoa sensata. Logo, logo as pessoas começam a procurar você. Cristiano, tem uns minutinhos para mim? Conversa comigo um pouquinho. Ana, me ajuda com aquele cliente lá que é. Nossa, o cara, falta isso para comprar, mas ele sempre fica procrastinando, né? Ó, qual que é o tipo psicodinâmico desse comprador? Procrastinador. Tá vendo? Tem vários subtipos, né? Yasmin, Yasmin, funcionamento. Ô, gente, eu escrevi aqui errado aqui. Funcionamento predominante. Deixa eu ajeitar isso aqui. Ficou longe, né? Deu um espaço muito grande. Opa, agora eu fui demais. Ué, o negócio não quer acertar, não, gente. Deixa assim. Funcionamento predominante. Agora ele vai. Mas está em inglês. Meu negócio é em inglês. Aí vai ficar em inglês. Funcionamento predominante. Hipótese preservacionista medroso com traço perfeccionista crítico. Como costuma funcionar? Procura ordem quando o ambiente interno está ameaçado. Observa antes de se expor. Cuida do espaço externo como forma de recompensa do próprio eu. Transforma, trans- transforma por presença silenciosa, não por imposição direta. Foi a Yasmin, né? Todo dia que ela levantava, que ela ia no café, tomar o café da manhã dela, o que é que ela fazia? Sentava lá na mesinha e ficava calada. Não reclamava que o café estava frio, só falava, né? Tem que consertar a máquina de café. A Brenda levou quase um ano para consertar aquela máquina de café. Ô, gente, aquele cara que fez aquele filme é fantástico, né? Que cabeça, eu fico imaginando assim, a cabeça desses caras, desses cineastas. Os caras são fantásticos para criar aquela história, né? E todo o simbolismo, né, que eu achava bacana quando aquele rapazinho jogava o bumerangue, e o bumerangue ia e voltava na mão dele, né? O tempo passou, voltou, mas modificou. Ou seja, quando a gente trabalha o nosso tempo com coisas boas, a gente modifica. Oi, Ana. Professor, a Yasmin, ela também não era bem um perfil observador? Sim, observador. Mas não o observador como subclasse crítica, tá? Olha lá, vamos lá. Transforma a presença, como é que é? Cuida do espaço externo, ou seja, como costuma funcionar. Eu não li isso aqui, eu é que lembrei, né? Ela é uma observadora, tá? Atenta. Mas você vê que hora nenhuma ela critica, né? Ou seja, ela tem uma estrutura, mas tem uma psicodinâmica diferenciada, equilibrada. Hoje a gente imagina assim, aquela cena, né? Tá viajando com seu marido num país estranho, no meio do deserto, ele cisma de pegar a mala sua, jogar no meio do asfalto e ir embora, larga o celular. Que desespero que deve dar.
Ela pegou a malinha dela, com tranquilidade, foi andando, até que chegou ali. Aí vocês viram como é que a fantasia mostrou para nós lá o medo, a ansiedade dela, a Brenda gritando. Aí ela lembrou dos antropófagos e se viu dentro de um caldeirão, sendo cozinhada para virar jantar. É isso aí. No outro, se eu ficar aqui, eu vou morrer se eu ficar nesse lugar aqui. Eles vão me cozinhar vivo aqui, tá vendo? O que acontece com ela? Evitação inicial. Ela se resguarda. Ela tem um mecanismo de defesa de evitação maduro. Afasta-se do conflito conjugal. Controle reparador. Organiza objetos, cenas e rotinas. Culpa e recuperação. Cuida antes de ter perdido. Cuida antes de perder cuidado. É uma pessoa madura. Interessante que aí eu lembrei a oração de São Francisco de Assis, né? Senhor, deixe que eu prefiro mais amar do que ser amado, cuidar mais do que ser cuidado. Tá vendo? Mantra. A oração é um mantra. Você muda a linguagem, muda o comportamento, perdão, muda o pensamento, muda o comportamento. Ali fica claro quando a Brenda, assim, num passe de mágica, vira aquela mulher glamurosa, feliz, realizada. Chave da leitura. Yasmin não invade o lugar. Ela vai criando uma presença suficientemente estável para que o grupo se organize ao redor dela. Ela não impõe, né? Não. Ela não impõe. Sacou a dica aí, Valquírio? Chega, fica calado, não reclama se o café chegou frio. Faz igual ela. Vai trazendo as pessoas, Cristiano, devagarzinho. A porta, a melhor porta para abrir uma boa amizade e criar confiança é a porta da admiração. Schopenhauer, grande filósofo alemão, falou isso. E como se cria admiração? Sem ser invasivo, agressivo, saber se adaptar ao momento de dificuldade que você está passando. É aquela historinha que eu acho que eu contei na outra aula, né? Mandaram um vendedor para um país muito pobre lá, que quase ninguém tinha sapato, não dava todo mundo descalço. Aí ele ligou para a fábrica, ó, triplica a produção de sapato que nós vamos ficar milionários. O outro não fica aqui não, aqui todo mundo é pouco, pobre, é descalço. É uma visão interna do problema, tá? Então, quando a gente está no lugar de comando, a gente tem que ser um pouco misterioso, um pouco mais contido. Quando a gente é mais contido, transmite aquele ar de poder, de magnetismo, de nossa, que pessoa que me acalma, que pessoa que não se abala fácil. E é com ela que eu vou me entender, que eu vou buscar recursos. E aí, um dia, 2 dias, 3 dias, vai ficar meio, às vezes, sendo forçação de barra. Mas quando vocês assustarem, vocês vão estar agindo naturalmente, tá? Vocês vão agir naturalmente. E aí vocês vão sentir uma paz no coração. Eu tenho o controle. Isso aqui não me abala. Pode até te assustar, né? Assustar é nosso, né? É do ser humano, tá? É, já li essa, gente? Já, né? Eu não estou conseguindo nem passar aqui a frase aqui. Travou aqui. 7. Brenda, é,
Cristiane, lê para nós um pouquinho, por gentileza. Sim. Brenda, funcionamento predominante. Hipótese: confrontador, controlador com traços prestativo, orgulhoso. Como costuma funcionar? Centraliza porque teme perder o controle. Ataca antes de se sentir atacada. Cuida do lugar, mas com irritação e desgaste. Tem dificuldade de reconhecer a própria dependência afetiva e funcional. O que acontece com ela? Rivalidade inicial com Yasmin. Controle defensivo diante do caos familiar e institucional. Fragmentação, família, equipe e café sem integração. Reconhecimento tardio. Descobre que o outro pode ajudar sem tomar seu lugar. Chave de leitura. Brenda é forte, mas sua força está saturada. A agressividade encobre exaustão, medo de abandono e necessidade de sustentação. Então, viram quando a gente está estressado, saturado, quando a vida, aquela outra frase, né? A vida nos dá, a vida tudo nos dá, a vida tudo nos tira. O grande segredo é dizer sim a essas imposições. Então, essa frase me lembra muito a Yasmin, abandonada pelo marido, jogada no meio de um deserto, não é? Chegou num lugar que ela temeu por ela, pela vida dela, mas ela foi se acalmando. Na minha clínica, nas minhas supervisões, nos meus workshops, quando as pessoas são muito assim desesperadas, eu viro assim, a metáfora que eu faço é o seguinte, assim, se imagina num lugar de praia, que você mora numa praia, e vem um tsunami, e arrebenta tudo. Leva as casas, mata a gente, leva os carros, faz maior confusão. Aí você fica chocado, em pânico. Mas você está vivo, em primeiro lugar. Agora eu tenho que ajudar os outros que estão machucados. Depois que você faz isso, o mar recuou, a violência das águas acalmaram, e contra a força da natureza não tem nada que a gente possa fazer, apenas assistir. Agora você senta ali no meio dos escombros e começa a contemplar aquela destruição, porque é só a partir do momento que a gente fala assim, tudo acabou, é o momento que a gente vai dar o startup para a gente reconstruir. Porque se você começar desesperadamente a catar os cacos que sobraram da sua casa, você não vai saber construir um vitral. A Adélia Prado tem um livro fininho, muito bacana, uma poetisa mineira lá de Divinópolis, que ela escreve assim, catando os cacos para construir o meu vitral. Então, muitas vezes a gente tem que catar os cacos da gente, né? Hoje é mais usado assim, lamber as feridas, né? E continuar, não é verdade? Chave da leitura, nós já lemos, né? É isso? Agressividade, encobre exaustão, sim. Medo e abandono. Muito bem, chegamos nesse fluxograma nosso aqui. Então, nós temos que buscar o quê? Um universo de escolha. Viram que a Brenda viu que ela tinha um universo de escolha? A filha e o filho. E que eles venceram os limites sociocultural? Já a prostituta não teve. Nesse universo, ela não se deu o direito, melhor dizendo, de ter um universo de escolha. E quando a gente sabe que nós podemos ver, quando a gente tem dentro de nós abertamente um advir, eu tenho um porvir, eu tenho um advir, esse tipo de pessoa, ela é abençoada. Ela é abençoada. Porque ela começa, então, a perceber a ação em direção à adequação. E aí vem as consequências no mundo. Aí, quando
Lá atrás, quando a Brenda chamou a polícia, veio aquele índio, né, que era policial da imigração, aí quando ele aparece, que está tudo às mil maravilhas, ele prende a Brenda, a Yasmin leva para a imigração. E aí a Brenda, viu como é que caiu o café? Até ela esqueci de um fato bacana. A Yasmin arruma um namorado cigano. E o cara era artista, aí foi pintando, foi convencendo ela aos pouquinhos a pintar ela seminua. Quer dizer, até a Yasmin tinha dificuldades. Então, cada um que aparece na nossa vida, quando a gente está bem, a gente atrai pessoas boas. E elas vão, assim, são anjos da guarda, né? Que Deus vai pôr no nosso caminho, mexe aqui, mexe ali, abre uma porta, esquece aquela janela que fechou e as coisas vão andando, né? Então, avaliação, eu coloquei, avaliação é quando a gente pensa, né? Mas eu coloquei essa palavra em inglês, mas do inglês britânico, consequências no mundo. Quando a gente toma consciência, aí a gente começa a fazer avaliação. Você não faz avaliação se você não tiver consciência. Faz? O que vocês acham? Pois é. Aí é o eu percebido no mundo, o eu adequado, estados motivacionais. A Cristiane hoje chegou cheia dos entusiasmos, estados motivacionais. Bom dia! Agora estou pegando o seu fera, né, Cristiane? É. Definição de satisfação. Satisfação de estar aqui, de aprender, né? Muda a linguagem, mude a linguagem, muda o pensamento, muda o comportamento. Quem está à sua volta muda. E aí vocês vão ver que quando a gente se torna luz, vai vir um monte de bruxinha para tentar se nortear na luz. Mas não se esqueçam disso. Muitas vão morrer tostadas. Nós somos a luz, mas não somos a salvação do mundo, tá? A filha, corpo, olhar e reconhecimento. Leitura possível no lugar adolescente no grupo. Não costuma funcionar. Busca visibilidade, sai com aquela rapaziada, né, que só vinha buscar ela para festas e tal. Tenta construir identidade própria. Experimenta o corpo como linguagem. Então, isso é muito comum na juventude. Está descobrindo a vida, descobrindo a noite, descobrindo a bebida, o cigarro, a maconha, seja lá o que for, e a sexualidade, né? Vai chegando ali 12, 14 anos, assim, eu não vejo a hora de eu fazer 18 anos. Quero ir para a night, quero ir para as baladas. É assim, é contando dia e horas, é como se estivesse pagando uma prisão, né? Bota um risco na paredinha e vai contando os dias para receber a carteira de identidade. Nós somos os humanos, psicodinâmicas possíveis. É, reconhecimento, desejo de serviço para além da função familiar. Rivalidade, disputa simbólica, por lugar, atenção, evitação, distância, afetividade diante do acesso de tensão, matéria. Então, muitos gestores vão passar por esse momento. Pode ser que um indivíduo do grupo ele desloque e condense na chefia a mãezona que faltou para ele. Tá? Transformação.
o grupo mais vivo permite novas formas de expressão. Então, quando a gente consegue essa façanha de, através da psicodinâmica, mudar o clima, é o clima. Por isso que até em administração, pedagogia industrial, eles têm aquela pesquisa do clima organizacional, né? Mas é uma coisa muito assim, muito fria, né? Fulano, responde umas perguntinhas lá assim, meio que, né? Tolinha, tá? Não estou criticando, tá, gente? Não é falta de ética, não. Eu estou mostrando, assim, que os instrumentos eles têm que ser mais aprofundados, qualificados. Vocês viram que eu te mandei lá no grupo? Ô, gente, eu quero até pedir desculpa a vocês, que às vezes eu saio mandando a coisa igual doido, né? Tá? Mas eu sou ávido para ensinar, para mostrar o que eu vivi, tanta coisa. Minha experiência com a ONU, com a Kellogg's, meu livro publicado, aquilo, isso me agita, sabe? Me deixa assim, igual a Cristiane. 3 horas da manhã, de ontem para hoje, eu estava acordado, pesquisando. Assim, bom dia, com muita, muita força, com muita alegria. Reserve um tempinho para você, seja no final de semana, na hora que você está mais descansada, menino já dormiu, maridão está ali com a cabeça meio zoada, que tomou uma cervejinha, umas pingas. Não, é agora que é minha hora. Então, eu mandei uns links lá interessantes de algumas organizações estrangeiras. Hoje, gente, infelizmente, o Brasil é muito pobre, né? Eu vou mandar o link da Universidade of Helsinki. Gente, que trabalho bonito que essa universidade faz. Mas como a cultura deles, eles são muito frios. Então, toda essa coleta, toda essa etnografia que eles trabalham é para conhecer e controlar o povo da cultura deles. É um país que vive, quando está quente, é menos 10 graus. 9 meses é frio. Então, eles são frios de natureza. E aí, como eu me fartei com tanta pesquisa boa, bonita do banco de dados deles, tá? Vou passar o link. Dito isso, o nosso povo já é diferente, ele é quente, ele é caliente, ele é agitado, ele quer falar muito, ele quer mais falar do que escutar. Cristiano, me ajuda, eu estou com esse problema. Aí ela começa, não é bem assim, não, não, deixa, obrigado, deixa eu ir embora. Ela nem abriu a boca e já está despedindo, foi embora. Não tem sofrência. Então, como que nós temos que trabalhar? Estou sempre repetindo a frase. O dia que a pessoa te procurar, já te procurou, já te dispensou, você vira para ela assim, fulano, eu vou só te dizer uma frase. Uma única coisa, você fala o que quiser, sai nessa pressa, você sempre me procura, mas nunca escuta. Me procura para eu te falar as coisas, mas você nunca me escuta. Internaliza essa frase. Pior inferno é a incapacidade de pensar. Por isso que você vive nessa merda. Vamos falar igual brasileiro. O brasileiro fala assim. Você vive na merda, você não sai dessa merda porque você não pensa. É isso. Tem hora que a gente tem que falar o português, claro, sabe? O mineirês, né? Pão, pão, queijo, queijo. Aqui é assim. A gente às vezes não é muito bem visto por causa do sincericídio nosso, né? Para a aula, próximo encontro nosso, né? Nós estamos terminando aqui hoje. Observar como a adolescência aparece como demandas de mais autonomia, indiscrição simbólica e um ambiente inicialmente pouco acolhedor. Por que que eu estou falando isso? Assim, vocês vão falar assim, "Ué, mas adolescente não pode trabalhar numa empresa?"
Você sabia que a Organização Mundial da Saúde classificou o Brasil, que nós, brasileiros, a estatística está mostrando que pessoas até 30 anos se comportam como adolescentes? Por isso que eu coloquei essa prova, não é? Você vê um barbanaço, um homem forte, marombado, você vê um cara sem pujança, sem iniciativa, sem vontade, vivendo às costas de papai e mamãe. Oi, André, suspirou aí, né? Foi longe, né? Pensou longe. Ô, gente, eu sou um espectador privilegiado, eu vejo todas, né? Todas. Então, e outra também, as empresas grandes, até as médias e pequenas também, as pequenas nem tanto, mas de média para grande, elas têm que abrir espaço para o pequeno aprendiz, né? E aí vocês vão ter que, sabe, equacionar, né? Muito bem. Começar hoje com a Cristiana. Não, vou deixar você por último, que você está cheio de energia. Ah, peguei você para Cristo hoje. Andressa, vou conversar com a Andressa. Bom, é uma aula muito interessante, apesar do filme ser maravilhoso, né? Eu adorei assistir o filme, eu assisti duas vezes, e a gente observa aquele filme, mas é mais ou menos o que acontece hoje com a gente aí na vida real. A gente é cheia de medos, de traumas, a gente vive um sofrimento psíquico muito grande, né? E- Então, e a gente utiliza isso de mecanismos de defesa o tempo todo. A vida da gente é um grande mecanismo de defesa. Isso, Mas acho que é até mesmo para a gente aprender a lidar com as pessoas. Eu acredito que a gente vai utilizando esses mecanismos para aprender a lidar com as pessoas. Mas a gente percebe que ali no filme a chegada da Jasmine, né? Ela transforma aquele ambiente, né? Ela acolhe aquelas pessoas do jeito dela, né? Utilizando ali dos mecanismos dela, até mesmo para disfarçar o sofrimento que ela vive também, é um sofrimento psíquico grande, mas a principal mensagem ali do filme, para mim, é que as relações saudáveis é o reconhecimento do outro, né? Então, eu acho que é o reconhecimento de poder promover a mudança no outro. Eu acho que é mais isso. Então, o filme me ajudou a entender um pouco isso. As pessoas ela acabam promovendo essa mudança umas nas outras, algumas não percebem que promove isso, outras percebem que quando chega alguém promove essa mudança, né? E eu acho que o filme nos traz muito isso, mas olhando também para tudo que o senhor falou, a gente acaba que vendo que o brasileiro, eu acho que tem muito a aprender mesmo, tem muito a nós ainda estamos engatinhando, né? Você vê, engatinhando, é verdade. Eu acho que nenhuma fase de gatinhar é ainda de chorar, de chorar, nem de gatinhar é, porque acho que a gente precisa aprender muita coisa. Mas assim, eu acho que a psicanálise ela traz um pouco de tudo, né? E a gente vai aprendendo isso e a gente vai trazendo isso para o dia a dia da gente também, né? Para as relações afetivas, aqui também vocês né? estão aprendendo comigo a fazer autoanálise, né? Não é isso? É, Aprendendo a se autoanalisar, né? então, e a gente vai aprendendo isso no nosso dia a dia também, né? A gente vai tendo essa autoanálise, fazendo análise, mas acaba que a gente analisa as pessoas no nosso dia a dia. É. Eu acho que isso, Ó, por exemplo, depois que comecei a estudar psicanálise, eu vou analisando todo mundo. é isso aí. Agora, uma dica, tá?
gosto muito de ditados, né? De provérbios. Vou soltar essa pérola para vocês aqui. Pato novo dá mergulho raso, porque se ele der mergulho fundo, ele pode afogar. Então vamos devagar, a gente analisa, mas guarda para a gente, senão a gente vai criar um monte de inimigos aí, né? Professor, mas eu analiso, eu fico quietinha, sabe? É, Eu eu analiso e fico entendi. ali comigo ali. Eu Fica digo, para essa pessoa, você, né? essa pessoa usa tal mecanismo, eu fico quietinha, né? É, Mas, sabe o que eu tenho observado também? Que a gente vê muito aí nas redes sociais, muita venda de cursos de ensinar a se comportar. E isso atrapalha muito para que a gente consiga analisar as pessoas. é. Porque Essa se você cultura, chega, essa sim, cultura tem se me você incomodado muito. isso, porque às vezes a gente chega em determinado lugar e eles falam ali, não põe a mão assim porque você demonstra insegurança, não faz isso porque você demonstra que você está com medo. E aí eu fico imaginando, nossa, então, tipo, se você cruzar o braço, sinal que você não tem interesse pela conversa do outro. E aí eu fico imaginando, eu fico assim, nossa, mas tá, eu estou ouvindo uma conversa, eu cruzo os braços, não quer dizer que eu não estou interessada na conversa. Quer dizer que às vezes por exemplo, estou atenta, mas eu acho que isso vai trazendo para as pessoas uma maneira de se comportar que acaba não mostrando verdadeiramente quem ela é. Vai engessando ela, né? A Vai. dica que eu dou numa conversa chata conversa chata é igual assim, bandido que está preso há muito tempo, né? Ele fica doido para fazer uma fuga, né? Sair dali com um turno. Aí, é, fazer a técnica da criança, quando o pai está falando, falando, babando, ele fica assim, professor, você está É, prestando atenção? Não é assim que criança faz. Criança, a gente aprende muito com as técnicas infantis, gente. Criança é os bichos. Ana fala para nós. Bom, uma série, como sempre, uma série de coisas aqui que eu aprendi, enfim, tive contato. Eu acho que das mais a questão da linguagem, né? A gente teve a troca, inclusive, com a Valkyria, entender que a linguagem nos traz bastante elementos inconscientes, né? A parte da leitura dos perfis é muito legal, porque, e aí já emendo com a experiência da gente discutir sobre o filme e assistir o filme e tudo mais, porque eu acho que vai nos dando a empatia e o discernimento, né? Da gente às vezes chegar com calma, né? Ter um pouco, a gente entende qual é aquele perfil e aí a gente também entende que a pessoa tem ali uma história por detrás e aí cria-se mais empatia. Então eu acho que cada vez mais é claro que não ficar analisando as pessoas, né? Porque a gente, como você falou, trouxe aqui o ditado. Enfim, pato raso pode se afogar, tem que ir no raso, Pato, não. pato novo dá mergulho raso. Não, e a frase que você falou aqui, inclusive, eu anotei que com essa formação, a gente não vai chegar na empresa para analisar as pessoas, a gente vai Sim, fazer a diagnóstico. leitura, né, o diagnóstico, o mapa. Então, para a gente tomar um pouco de cuidado, né? Mas eu já estou ali analisando todo mundo. Vou dar um exemplo que aconteceu. A gente se reuniu para assistir o Jogo do Brasil e eu tenho um amigo que ele torce contra o Brasil. E aquilo, ele irrita todo mundo ali, né? E aí, no final, eu cheguei para ele: será que você não sente medo do Brasil perder? Por isso que não quer lidar com esse sentimento, e aí você. Só que assim, tem gente que não está preparado para ouvir o que a gente acha que é, entendeu? E aí eu falei: não, gente, peraí, eu preciso ficar mais quieta, né? Não ficar analisando as pessoas, sendo que eu não tenho ainda nem profundidade para isso. Sabe assim, Então, quando a pessoa quer te tirar, assim, eu falo, aham, aham, ok. tem que ficar. Aham, é a melhor coisa. Então, eu acho que Desengraça a aprender. pessoa, né? Desengraça. Sim.
Então, esse framework que o senhor trouxe é cena, né, que a gente pode traduzir através de contexto, ambiente, né, Sim. também linguagem, defesa, vínculo e hipótese, É. né? Então, Gente, pegando o gancho aqui com a Ana, veja a vida como se a gente fosse um cineasta, tá? A gente grava uma cena, vê aquela cena, não gostou, corta, edita, não é assim? Então, a vida, a vida é muito dinâmica, e a gente está numa reunião, coisa acontecendo, um chama, o outro desmaia, o outro sai chorando que a mãe morreu, recebeu a notícia. Então, cada gap tem um frame, frame a frame. Nós temos que aprender a ver a vida não como um global, mas assim, frames, pedaços. E aí depois, na função nossa de chefia, aí nós vamos meditar, entendeu? Aí você leva para a ilha de edição, sabe aquele momento que aquele cara ficou coçando o nariz e tirando meleca no nariz no meio do café? Que cara porco, mas deixa eu ver ele, porque toda vez que ele fica nervoso, que ele quer aparecer, ele faz. Não, você já está editando. A gente não vai e pegar assim uma hora de reunião, você não consegue guardar tudo. Eu até levantei e fui procurar. Depois eu vou mostrar para vocês, mas eu vou te falar. Andem com uma cadernetinha pequenininha, assim, que eu chamo cadernetinha de campo. Se eu estou no shopping center, alguém me chama a atenção e eu paro, olho assim, o comportamento dela, anoto. Que aí depois eu vou escrever sobre ela, vou estudar sobre aquele comportamento bizarro. Então, tem uma cadernetinha de campo e pense assim: eu sou um cineasta, estou vendo a cena, né? Câmera, ação, claquete, cena. Não, essa cena não tá legal. Eu vou levar para o meu editor aqui e vou picotar ela. Eu vou arrancar essa parte, tá? professor, desculpa, eu tenho uma dúvida do que o senhor falou, porque a gente tem a cena, a fragmentação, né? Mas a gente também tem a integração de todos esses pontos, né? Uhum. Porque a gente também não pode pegar uma coisa isolada às vezes, Sim, né? Então, porque você tem o contexto, a fase que a pessoa pode estar, pode ser isso, pontual ou é um comportamento isso, recorrente, né? isso. Tem, Você está indo profundamente na questão. É isso aí. Porque se eu pegar uma cena só que ela está dando, cuspindo no copo do outro, que vai beber o café, né, com maldade, você fala, pô, mas que cara é esse? Eu vou mandar ele embora agora. Nunca mais eu bebo nada que tiver um copo perto, que tiver perto, eu não bebo. sim. Entendeu? Aí aquele contexto, porque o que que é aquilo, igual esse cara aí no jogo, né? Vai perder, tomara que toma 3, 4 mil. Então é um sentimento de inveja, de inferioridade, que a outra seleção estava melhor do que a nossa. Quer dizer, ele estava era xingando os caras, né? Não, que bando de perna de pau que a seleção brasileira. Se ele tinha razão ou não era outra coisa, É mas outro. ele tava negativo, pô, ali não tem que estar positivo. E sua turma lá gritando, inflamada, e ele jogando um balde de água fria. Exato, Tudo, exato. né? É. Isso aí, Valquíria. Olha, é, a aula, como sempre, deu para aprender muita coisa, né? Confesso que eu não consegui ver o filme, mas eu fiz um resumo dele, né? Junto aqui com a internet e fui estudando um pouquinho do resumo dele. E aí eu entro assim, principalmente na questão da linguagem, que eu até comentei com vocês aqui, mas principalmente de autoanálise, porque eu consegui entender que uma única pessoa mudou toda a organização. Então, será que dentro da nossa empresa, uma única pessoa também, no lugar certo, na hora certa, não pode mudar a todos os momentos? Será que eu não posso ser essa pessoa no lugar Sim, certo, na hora certa? sim. Eu falo porque eu tenho um perfil muito parecido com o da Brenda. Então, assim,
Eu sei que eu sou uma pessoa que, se eu não tiver equilibrada, eu desequilibro a balança. Você dá tiro Então, para cima, né? exatamente, exatamente. Então me fez refletir muito nisso, sabe? De como que é o meu papel no ambiente hoje. Qual que é a autoanálise que eu estou fazendo do que eu preciso de fato assim melhorar, não como pessoa, mas como líder no ambiente. Olha, Valquíria, como é que você já está positivando o positivo, mudando a linguagem, que já está mudando o teu pensamento. Daqui a pouquinho, essa impulsividade sua já vai começar. Aí você vai jogar, aí primeiro você vai tirar as balas da espingarda e depois você vai jogar Espero. a espingarda fora, não é? Não vai precisar mais de espingarda, né? Para demonstrar que você comanda. Às vezes o comando, a gente fazer ele de uma forma mais segura, com poucas palavras. Mesmo você pode estar assim, sabe, se rasgando por dentro, mas aquele momento que você está se rasgando é um momento que você tem que ter um autocontrole e equilíbrio. Olha, não é o momento de conversar agora. Deixa eu, é, deixa eu vestir a sandália da humildade aqui. Deixa eu pisar no chão. Na hora certa eu vou. Eu até brinco, né, com meus meninos, quando eu era mais novo, eu falava assim, ó, te falar um negócio com você. Eu sou igual o Cascavel. Você vem e pisa no meu território. Às vezes eu não vou te pegar na hora, não, que eu estou fingindo que eu estou dormindo. Mas você vai voltar. E aí você vai ver como é que a minha picada tá. Aí você vai sentir o poder do veneno. Então, quer dizer, tem hora que a gente tem que tocar o chocalho, ó. Não é agora. Espera. Pronto. E aí depois a gente acerta as contas. Quando você der o bote, a pessoa nem viu. Lembra da metáfora da penúltima aula? Aqui vocês vão aprender a usar a espada, que vocês vão ser samurai. Tranquilo? Te interrompi aí? Tranquilo? Não, era isso mesmo. Tá bom. Tranquilo. Obrigada. Cristiane, agora você vai dar bom dia, pessoal. Vamos continuar. Agora, Cara, como descansar. que pode? Como que pode? Reflete mesmo. Eu estou o dia inteiro me organizando para chegar no horário aqui com todo o gás e ainda chego falando bom dia. Realmente, É, que bom. vestiu tudo Bom aquilo que que eu falei. você. Isso demonstra o lado qualitativo da palavra, né? E Certo. sua energia é boa, é de aprendizado, é de mudança. Que Que bom. bom. Você está Que bom. positivando o positivo. Ah, que Espero que joia. todos Aham. nós aqui tenhamos essas ações, tá? Ações. Bacana, professor. Então, como as colegas falaram também, é sempre bastante conteúdo, a gente aprende muito, né? E o que me chamou a atenção aqui? Que nós somos privilegiados aqui, né? Que temos a oportunidade de aprender, a conhecer, a nos desenvolver e passar para as demais pessoas. Esse é aprendizado. E como o professor falou, vivemos num universo de escolhas, né? O que eu vou fazer com aquilo? Então, o filme retratou bem ali, no caso da Yasmin, ela tor- colaborou para que o ambiente ficasse favorável para todos, né? E o contrário também, porque muitas vezes famílias são destruídas, empresas são destruídas, porque ali tem grupos que não permitem com que você consiga, né, restabelecer vínculos, a comunicação. Então, isso me chamou muita atenção, porque sempre tem, né, aquelas pessoas da família que você, como você falaram, vai observando e fica quieta, observa e fica quieta. E você vai, isso você estende para a empresa também. Como Sim, eu estou me comportando e como que eu posso, né, ver o colaborador. Então, é muito interessante. E aquela frase, né? O inconsciente não está apenas dentro de nós, mas ele está envolve, né? Envolta todos ali. todos nós. Todos. Então, muito interessante. E, professor, continue mandando os conteúdos para a gente, muito bom. Que no tempinho ali a gente vai lendo, vai lendo e vai assimilando um pouquinho. Gente, vocês têm que organizar, eu sei. Na hora que eu comecei a mandar, eu falei, gente, peraí, Cé. É mãe, é empresária, é esposa, o outro está com um nenenzinho desse tamanhozinho que tem que colocar dentro do roupão para aquecer o garotinho. Pô, os caras trabalham, é cobrança, a vida hoje está cobrando muito. Mas aí eu falei, não, eu vou conversar com eles e a gente tem que organizar um. O professor.
Eu confesso que assim me dá um pouquinho de angústia, porque eu sou uma pessoa muito controladora e eu tenho já venho trabalhando, já melhorei muito, mas eu tinha aquele comportamento obsessivo de performance. Então, assim, o fato de eu não conseguir ver os filmes, de eu não estar conseguindo ler os conteúdos, eu não estar Aí tendo tá tempo, isso vai assim. Então, te assim, de certa forma, amargurando, né? Te isso abafando. também está trabalhando em mim, que eu também estou tendo que aprender que assim não dá para fazer tudo. Eu não vou conseguir fazer tudo. O, Então, o- assim, isso me angustia, mas também está sendo um treinamento para mim. tá. Ô, gente, vou dar três recados, três bons recados para vocês. A Andresa participou da primeira turma, né, Andresa? Ela quis vir fazer uma reciclagem. Eu sempre abro a porta para fazer reciclagem, tá? Porque a cada aula que eu estou dando, a cada nova matéria, é assim, é igual um livro, né? Primeira edição. Aí você escreveu uma coisa, ela falou, pô, podia ter acrescentado isso aqui. Aí você faz uma segunda edição. Então, a vida, viu? Editar. Viu a palavra? A palavra-chave, editar. Edição. Primeira edição, segunda edição. Quantas edições forem necessárias que a gente tem que fazer? Não no nosso filme. Interessante que nós aqui, depois nós vamos aprender, vocês vão ter uma aula comigo, que eu denomino conversa analógica e conversa digital. Ainda nós estamos trabalhando aqui nas nossas aulas como conversa analógica, tá? Eu estou dando passo a passo, entendeu? Então, olha, eu estou vendo vocês aqui, né? Sou um espectador, assim, privilegiado, né? Eu estou vendo, olha, tá rebobinando. Nós estamos ainda na era do videocassete, tá? Você queria ver aquela parte que você perdeu, você rebobina. Aqui que eu quero ver. É, Aí você decupou. Aqui foi 1 hora e 2 segundos. Esse frame, essa frase que esse cara falou, me marcou. Eu tenho que assistir ela várias vezes. Aí você passa até a decorar. Na hora que o filme der 1 hora e 2 minutos e 1 segundo, você sabe que aquela frase, aquela cena vai estar lá. É um inconsciente. Ela, ó, fotografa, congela, traz para você. Tá? Isso é um dos recadinhos. Segundo, eu gostaria de pedir para vocês também divulgando o nome do NEP, tá? É o início do meu trabalho, assim, pegando tudo que eu fiz dentro de empresa e agora eu quero transmitir, tá? Isso gostaria que vocês me ajudassem a fazer essa propagação do NEP, tá bom? E aquelas ali, não aquilo, porque tem o Lucas também, não está aí. Aqueles que não fizeram o mapa, faça o questionário, tá? Quem mandou hoje foi Emílio, você, né, Valquíria? Você mandou? Valquíria, Ana. Então foi muito em cima da hora, não deu para. Tá? Mas nós vamos voltar na próxima aula. Eu vou mandar o relatório, leiam pelo menos o relatório, para vocês começarem a se ver dentro desse trabalho que nós estamos fazendo. Conseguiu, perceber, Cristiane, que vendo você lá, assim, claro, fazendo um paralelo, né, entre Brenda e Yasmin, conseguiu perceber? O seu Consegui, comportamento familiar dentro da empresa, com os certeza. pontos, os pontos que vocês têm que trabalhar, né? Sim, já dá para começar a fazer as observações ali. Uhum. Não, tranquilo. Então, vocês vão rever, vão ler o relatório e vão rever a aula. Combinado assim? Tá? Não se esqueçam, compre uma cadernetinha pequenininha assim, cabe em qualquer lugar, né? Você vê alguma coisa lá na empresa, anota ali. Porque senão o dia vai passando, você esquece, né? Aí você nem lembra mais, tá? Tá bom? Muito bem. Forte abraço. Professora, Oi, Ana. essa aula que a Valquíria comentou das comunicações, comunicação circulante e tal, eu acho que eu não vi essa aula. Não foi logo no início, eu apenas falei, mas eu citei. Foi, Há foi a vários segunda tipos de aula. comunicação. São três Ah, tipos de comunicação. você lembra do nome da aula? Porque aí eu procuro e reassisto.
Tá, Eu achei interessante. foi a primeira aula, foi inaugural, não foi, Valquíria? Você lembra? O Valquíria Eu tem. tenho ela, eu tenho o link dela aqui, quer ver? Peraí. Tá vendo? Ah, obrigada, Valquíria. Beleza? Manda Porque lá. comunicação eu acho que é o mais complicado de tudo, né? É, Então vamos ver que Ô, todo mundo. professor, tudo que o senhor manda lá no coisa, eu imprimo tudo, olha aqui. Olha aí, que dedicada. tá vendo? Até, Só até para os me matar próprios com a faca de perfis. cozinha, né, ela é Brenda? controladora mesmo, tem uma pastinha para tudo, né, Valquíria? Não tem? Não, a Andresa tá mostrando aí só para me matar com a faca de cozinha. É isso Eu aí. imprimo tudo, olha aqui, ó. Todos os perfis eu tenho todo impresso. Tanto que depois Já, que o senhor mandou a já análise, xerocou eu fui. Aí eu fui lá olhar no meu perfil que deu, que veio para mim. Eu falei, eu vou olhar lá para ler direitinho, para entender melhor, mas tem tudo impresso. então tá. Ô, gente, um bom descanso. Não, mas está sendo muito bom estar com vocês, fazer essa produção, né? Nós somos uma produção boa, uma turma muito boa, viu? Parabéns aí a todos nós, né? E estou aqui, tá? Precisando de alguma dica, alguma coisa, pode entrar em contato comigo. Se eu não puder responder na hora, às vezes eu estou atendendo meu consultório, dando consultoria, tá? Mas eu estou sempre, tá? Nós vamos começar daqui a pouquinho a, a, a burilar esse diamante bruto aqui que nós temos aqui, que nós temos muito, viu? Vai ter muitos quilates aqui, vai ser muitos quilates aqui, se Deus quiser. Forte abraço. Bom Tchau, descanso. gente. Tchau. Bom Sei, final de tchau. semana. Tchau, tchau. Vocês